Onde é que a gente estava nos últimos 20 anos? Onde é que a gente estava para educar esse jovem dentro de casa? Onde é que estavam os pais? Eu estou falando pai, homem, né? Então, onde é que estavam os pais desses jovens, considerando que o Brasil tem entre 5 milhões e meio e 8 milhões de crianças sem o pai na certidão, e os pais que estão na certidão, muitas vezes, não cumprem aí 4 grandes funções, como eu gosto de explicar. A primeira função é a função financeira, a segunda é a função emocional, a terceira é a função pedagógica e a quarta é essa função mais operacional, mais logística, de saber quem é a professora, o professor da criança, olhar a agenda, trocar a fralda, pensar na comida, no banho, o médico, o pediatra, tudo que envolve a logística de criar um ser humano para virar um adulto e, claro, repor a mão de obra do capitalismo, como eu gosto de provocar. Então, a gente está criando, além de criar os amores da nossa vida, a gente repõe mão de obra. Por isso que os países se preocupam tanto com baixas taxas de natalidade. Países que envelhecem e não têm mais filhos começam a ter problemas de produção, começam a fazer programas de imigração para facilitar a imigração de pessoas que queiram trabalhar naquilo que as pessoas daquele país não querem mais. Então, quando a gente pensa em gerações, quando a gente pensa nessa renovação, a gente precisa entender como é que o sistema funciona, como é que essa engrenagem está desenhada. E aí eu comecei a fazer um convite, Pedro, principalmente para os homens que me hostilizavam e ainda me hostilizam lá na internet, eu pedi para eles revisarem vossas paternidades. Revisem suas paternidades, então, onde é que vocês também estão na criação desses jovens? Não só no âmbito particular, mas principalmente nas políticas públicas que a gente faz ou não faz, nos acessos que a gente promove ou não. E eu também gosto de fazer uma outra provocação, como diz o meu amigo Léo Kaufmann, lá do RH Summit, que vai ter inclusive evento presencial em comecinho de junho. Eu vou estar lá palestrando no RH Summit com o Léo. E aí ele gosta de dizer que a gente tem os nossos galões de gasolina para falar sobre alguns assuntos. E o próximo galão de gasolina é, bom, se a gente está falando dessa paternidade, se a gente está falando dessa política pública, e se a gente está chamando esse jovem de preguiçoso, de fraco, de não resiliente, de que jovem a gente está falando? Aí a gente precisa entender que a gente está falando de um jovem branco privilegiado da região sudeste e sul, basicamente, que foi criado ali com um pouco mais de patrimônio. Os pais tiveram a oportunidade de ascender profissionalmente, de construir alguma coisa, de proporcionar melhores escolas, para que o filho não precisasse se submeter, para que o filho pudesse ter mais escolhas. Só que a gente quer dar isso para os nossos filhos, mas não quer lidar com o filho dos outros que tem o mesmo poder de escolha. Então, a hora que a gente entende que tudo isso faz parte de um grande processo histórico, a gente entende que não tem saída fácil, que não dá para voltar, então depois que vê, não dá para desver, né? Acho que isso é importante. A Ana Câmara, que é a esposa do Fábio, tem uma frase que eu gosto muito, uma grande treinadora também de equipes de vendas. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é paladar não retrocede. Então, depois que você experimenta um negócio bom, Pedro, não dá para voltar atrás, você não quer mais. Então, a hora que você entende que não tem como voltar e que pode... Aí você vai falar assim, mas não é culpa minha, isso tudo que está acontecendo, mas é responsabilidade nossa fazer alguma coisa com isso. Então, o que a gente vai fazer com isso? Quando eu pergunto se você acha que tem conflito entre gerações e mais de 90% responde que sim, eu gosto de provocar que o conflito entre gerações, ele sempre existiu. Então, quando a gente olha para os nossos pais, quando a gente olha para os nossos avós, quantas vezes eles também não acharam que a gente não tinha nada que prestasse na cabeça, não estava fazendo nada certo, estava tomando as decisões erradas, estava indo por caminhos que talvez eles não fossem, mas a gente precisa entender que os recursos são diferentes, os chamados, digamos assim, são diferentes. Então os nossos avós, eles estavam reconstruindo um mundo depois da guerra, né? Eles estavam muito preocupados em construir alguma estabilidade para que a geração seguinte, inclusive, crescesse num mundo melhor, num mundo mais livre, de maiores liberdades. E a gente vem desenhando essas liberdades ao longo da história. Só que quando a gente começa a se deparar com a liberdade dos outros, que atravessa o que a gente quer fazer, aí a gente não quer que sejam tão livres assim.
aí a gente não quer que tenha tanta escolha assim. Então, acho que a minha geração está muito brava comigo, porque eu não estou discordando dela, eu só estou dizendo que ela também tem grande responsabilidade quando a gente pensa nesse jovem que está aí.